Falar aqui agora sobre o colesterol, que é um dos tipos de lipídios importantes que a gente tem no nosso estudo aí de substâncias biológicas. O colesterol, diferente do que a maioria das pessoas pensam, ele é uma substância muito importante para o nosso corpo. O colesterol, ele, na verdade, é produzido dentro do nosso corpo. Quando a pessoa fala que come alguma coisa, algum alimento que vai aumentar o colesterol, na verdade, o que ele está querendo dizer é que aquele alimento ele vai ajudar com que aumente o colesterol dentro do corpo das pessoas, e não que aquele alimento tenha colesterol. O colesterol ele é produzido a partir dos triglicéridos. Então, aqueles alimentos que têm muita gordura, eles na verdade são ricos em triglicéridos e não em colesterol. O triglicéride que vem desses alimentos ele é convertido em colesterol dentro do nosso organismo, e esse colesterol ele circula na nossa corrente sanguínea. O colesterol, na verdade, existem dois tipos de colesterol. Um colesterol chamado LDL e o colesterol HDL. O colesterol LDL é aquele colesterol considerado ruim, que é o colesterol que vai agarrar dentro dos vasos sanguíneos, enquanto que o HDL é o colesterol bom, que é aquele colesterol que vai limpar o LDL. Na verdade, esse aqui ele tem um papel de retirar o ruim dos vasos sanguíneos. Bom, o problema do aumento do colesterol, do excesso de colesterol na corrente sanguínea, isso pode acarretar a elevação do LDL, que é o colesterol ruim. E o excesso de colesterol ruim começa a agarrar dentro da parede dos vasos e pode causar problemas graves, Existem fatores que podem elevar o colesterol ruim. Esses fatores, eu posso citar aqui pelo menos 5 fatores, mas dos principais posso dizer uma dieta com muito alimento gorduroso, pode elevar o colesterol ruim. Além de uma dieta com produtos gordurosos, a gente pode ter, por exemplo, o estresse pode elevar o colesterol ruim. O sedentarismo também eleva o colesterol ruim. O tabagismo pode elevar o colesterol ruim. E o alcoolismo também pode elevar o colesterol ruim. Se você quiser que abaixe o colesterol ruim e aumente o bom, é só fazer o contrário. É só você ter uma boa alimentação, é só você praticar atividades físicas, você evitar o tabagismo, evitar o álcool e também evitar o estresse. Aí você vai estar elevando o bom e diminuindo o ruim. Bom, o pessoal pode falar assim, mas o pessoal de antigamente, tal, que morava na roça, minha avó, tal, eles comiam sempre comida muito gordurosa, comia carne de porco todo dia, e nunca teve problemas relacionados ao colesterol. É porque essas pessoas tinham um outro modo de vida, Eles levantavam muito cedo, já desde cedo começavam atividades. As atividades eram atividades mais, vamos dizer, atividades braçal, que gastavam muita energia, Então, quando você gasta muita energia, o que você está fazendo? Você está queimando, Você está queimando os lipídios, você está queimando as gorduras. Então, isso vai impedindo que aumente o colesterol ruim. Tá? Então, eles podiam ter até uma dieta, uma alimentação mais rica em gordura, mas eles compensavam isso nas suas atividades diárias, queimando essas gorduras. Bom, o que pode acontecer hoje em dia, que a maioria das pessoas estão tendo esses problemas, é que as pessoas estão tendo uma vida muito sedentária, estão tendo uma vida de alimentação inadequada. E isso acarreta no seguinte: se você imaginar que aqui é um vaso sanguíneo, aqui é um vaso sanguíneo, aqui por dentro do vaso sanguíneo a gente está circulando o sangue, e esse colesterol ruim ele começa a agarrar na parede interna dos vasos sanguíneos, Ele provoca placas de gorduras aqui dentro, que são conhecidas como placas de ateroma, tá? Então ele vai se agarrando aqui
E isso aqui, à medida que ele vai se acumulando, né, essas gorduras, esse LDL vai se acumulando aqui na parede interna, vai diminuindo o calibre aqui do vaso sanguíneo. Se for uma artéria, por exemplo, ele começa a diminuir o calibre aqui da artéria, então vai reduzindo aqui a passagem do sangue e isso faz com que aumente a pressão arterial. Então, um dos primeiros indícios de que a pessoa está com algum problema relacionado a colesterol é o aumento da pressão arterial, né? Então, esse sangue que tem que passar daqui para cá, de repente começa a ter um estreitamento aqui e isso faz com que eleve a pressão arterial. Bom, caso isso aconteça de ter uma obstrução, né, à medida que vai acumulando o colesterol aqui nas artérias, pode chegar um momento que isso pode obstruir a passagem do sangue, né? E isso aqui, se for alguma artéria que irriga o músculo do coração, normalmente pode acontecer, né? Esse sangue ele não vai chegar na irrigação do músculo cardíaco e isso vai causar o que a gente chama de infarto. E a pessoa pode vir ao óbito devido a esse problema. Esse problema, em que tem um acúmulo de colesterol dentro das artérias, é conhecido como arteriosclerose. Bom, gente, continuando aqui falando do colesterol, o colesterol ele tem uma importância muito grande no nosso corpo, como eu já havia dito. Não só a questão de provocar doença, mas ele tem importância porque ele é precursor da produção de hormônios importantes. Então é através do colesterol que são produzidos alguns hormônios importantes no nosso corpo. Dentre esses hormônios, eu posso citar, por exemplo, o estrogênio e a testosterona. Além do estrogênio e testosterona, existe a progesterona, que também é produzida pelo colesterol. Estes hormônios, eles são conhecidos como os hormônios sexuais. São esses hormônios que vão agir na formação das características sexuais, tanto primárias quanto as secundárias no corpo das pessoas. Alguns são hormônios mais específicos para o sexo masculino, como a testosterona, e outros mais específicos para o sexo feminino, como o estrogênio e a progesterona. Bom, esses hormônios eles são produzidos principalmente no corpo da mãe, quando ela começa a gerar a criança no período embrionário. E a primeira ação desses hormônios, que a gente chama de características sexuais primárias, é fazer o reconhecimento genético do sexo daquela criança que está sendo formada, e através disso o organismo materno começa a produzir mais ou menos hormônios dependendo do sexo da criança que está sendo formada. Se for uma criança do sexo masculino, o organismo materno começa a produzir testosterona para começar a formar o aparelho reprodutor masculino naquele feto. E se for do sexo feminino, o organismo materno começa a produzir mais o estrogênio e a progesterona para formar o aparelho reprodutor feminino no feto. Bom, essas são as características sexuais primárias. Depois disso, a criança nasce, ela se desenvolve, tanto sexo masculino quanto feminino, de maneira igual, até por volta dos 10, 11 anos. A partir daí, depois dos 11 anos, isso pode variar de pessoa para pessoa, a gente começa a ter novamente a ação dos hormônios sexuais, porque as gônadas dessas crianças amadurecem e elas começam a produzir novamente esses hormônios sexuais. Bom, aí vem o que a gente chama de características sexuais secundárias, que são aquelas que são desenvolvidas na puberdade, né? Que são desenvolvidas na época da adolescência. Então, enquanto no sexo feminino nós temos maiores ações dos hormônios femininos, como progesterona, estrogênio, no sexo masculino nós vamos ter o da testosterona. No caso do sexo feminino, nós vamos ter
as características sexuais secundárias, como por exemplo alargamento de quadril, nós vamos ter crescimento das mamas, né? Nós vamos ter desenvolvimento do útero, desenvolvimento dos ovários, que vão começar a liberar os óvulos, aí começa a ter a menstruação. Enquanto que no sexo masculino, nós vamos ter a ação basicamente da testosterona, que é produzida nos testículos. Nós vamos ter basicamente dois efeitos. A testosterona ela tem dois efeitos. Os efeitos da testosterona são o que a gente chama de efeitos androgênicos e os efeitos anabólicos. Os efeitos androgênicos são aqueles efeitos que diz respeito ao desenvolvimento de características mais sexualizadas no corpo masculino, crescimento de pelo no corpo, né? Engrossamento de voz, começa a produção dos espermatozoides e assim por diante. Enquanto que o efeito anabólico é o aumento de massa muscular. Então, no sexo masculino, nós temos um desenvolvimento de massa muscular até mais evidente do que no sexo feminino, devido à quantidade de testosterona ser maior no corpo do menino, né, do adolescente, do que da menina. A questão anabólica, que está relacionada com o crescimento de massa muscular, é um fenômeno importante, é um fenômeno bom, né? Então esse nome anabólico, que remete aos anabolizantes, né? A pessoa vê o anabólico, já lembra dos anabolizantes. Na verdade, efeito anabólico é um efeito de construção de fibra muscular, é um aumento de massa muscular. Isso não é ruim, isso é bom, tá? Isso acontece basicamente com todas as pessoas nessa época, nessa idade, né? O problema é que muitas pessoas desejam ter um corpo com massa muscular maior, um corpo perfeito, né? Com crescimento rápido de sua massa muscular. Eles começam a utilizar anabolizantes, né? Que são testosterona, sintéticas. Então eles começam a aplicar no próprio corpo a testosterona sintética para ter esse efeito, que é o efeito chamado anabólico, é o crescimento de massa muscular. O problema é que os anabolizantes, né, sintéticos, eles não têm só efeito anabólico, eles também têm os efeitos androgênicos. Então a pessoa começa a estourar espinha no corpo, começa a ter efeitos colaterais indesejados. E o excesso da utilização desses produtos sintéticos, isso pode levar até a problemas graves, como problemas renais, problemas no fígado, problemas cardíacos, impotência sexual, pode levar a uma atrofia dos testículos e a pessoa ficar estéril, né? Então esses são problemas graves, são problemas indesejados. Enquanto isso, a gente percebe que muitos dos adolescentes, muitos jovens fazem o uso indiscriminado desses produtos, sendo que esses produtos sintéticos, eles são essencialmente usados principalmente pelos homens, com a prescrição médica, daqueles homens que atingem a chamada andropausa depois dos 55 anos de idade, 50, 60 anos de idade, para fazer uma reposição hormonal, como acontece com as mulheres. Quando elas entram na menopausa, elas precisam fazer reposição hormonal. Alguns homens também têm que fazer reposição hormonal com essas testosteronas sintéticas. Então eles são fabricados na indústria farmacêutica para esse fim. E o adolescente que está naturalmente, nesse período da adolescência, que vai ali dos 12 até os 20 anos, ele está produzindo os picos de testosterona durante a vida dele, é produzido nessa época. Além de produzir naturalmente seu corpo, ele ainda faz o uso indiscriminado. E isso pode acarretar em problemas graves. Bom, gente, se você gostou do vídeo, dá um like lá, né? E depois assina o canal.